Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Voz essa que não é das melhores, não sou cantor, mas até que saiu. A música você já conhece, é de Gilberto Gil lá da década de 80, mas que traduz e expressa todo um pensamento filosófico e teológico de quase 800 anos atrás. É o conceito de misticismo cristão, tema deste livro, Mestre Eckhart, um mestre que falava do ponto de vista da eternidade. O autor do livro é o professor doutor Matteo Raschietti, da Universidade Federal do ABC, especializado em teologia e filosofia medieval. Para começar, ele explica quem foi Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi um frade dominicano, da Ordem dos Pregadores, conhecido como dominicanos, que viveu por volta de 1260 até 1328. Não há muitas notícias sobre a vida dele, porque, muito embora ele foi um dominicano de renome e ocupou altos cargos, assim como o vigário-geral da ordem, mestre de espiritualidade dos noviços, no final da vida dele ia sofrer um processo por inquisição. Ele morreu em Avignon, na época em que o papado não estava mais em Roma, mas em Avignon. E um ano após a morte, em 1329, foi publicada uma bula que se chama In Agro Dominico, que condenava Eckhart por heresia, citando 28 proposições pensadas das obras dele, 17 das quais eram declaradas hereges, e 11 malsonantes, temerárias, assim, que tinham um perigo de heresia. O professor destaca o Eckhart, que foi considerado herege no início do século XIV, mas hoje é conhecido como mestre de espiritualidade. A mensagem de Meister Eckhart é uma mensagem de grande liberdade do ser humano. Ele identificava em cada ser humano, homem ou mulher, no fundo da alma, a presença daquele que chama a centelha da alma, castelo da alma, que é o intelecto, no qual há o encontro entre Deus e o homem. O homem despojado de sua criatura, esse ser de criatura, ele aberto à divindade, ele descobre em si essa centelha divina, e esse homem livre, desprendido, despojado, ele está aberto aos outros e, sobretudo, ao absoluto. Absolutum, aquele que é solto de tudo. Raschietti fala sobre a relação da música de Gilberto Gil com o conceito eckartiano. Ele diz que as criaturas são um nada, e que a única coisa importante é o ser, E por isso que o ser humano, homem e mulher, tem que se esvaziar, tem que se livrar porque estando vazio, ele pode acolher e reconhecer a presença de Deus no fundo da alma. E tirando tudo que estorva também, inclusive a própria imagem de Deus. O professor lembra que, na visão de Eckhart, o homem deve ser justo enquanto justo, em virtude da própria essência. É a mística de uma relação imediata com Deus e a busca pela santidade. Meister Eckhart, ele não falava muito de ações que você tem que fazer para lograr, para chegar à santidade, mas muito pelo contrário, é através de um não fazer. Ou seja, se você faz boas ações, se cumpre os preceitos que estão nos mandamentos, você está querendo algo em troca. Isso não é gratuidade. Isso não é. Você tem que estar livre disso. Ele faz o exemplo dos vendedores das pombas, dos mercantes que Jesus expulsa do templo. Então, se você quer ter alguma coisa, faz promessa para ter, eu quero fazer isso para depois quero que Deus me dê. Não, isso aqui é
troca, né? Você tem que se esvaziar e não se esforçar para fazer, mas para ser.